O Brasil, oficialmente, foi descoberto pelos portugueses em 1500. O Império Português, para administrar esse território brasileiro, entre 1534 e 1536, dividiu essa terra em 15 lotes. Este sistema ficou conhecido como capitanias hereditárias. De norte a sul, as capitanias iniciais eram Maranhão, 2 seções, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente, 2ª seção e Santana. Ela é cantada, foi cantada em tupi. É até bom tupi. Que aqueles que têm raiz dos índios, né? Porque aqueles que tiverem vontade é bom que se unem, né? Aí vem e ajuda. E ajudar, né? É ajudar. Aí a gente fez isso e incluiu Vocês todos. estão estudando tupi? Cantaram tudo em tupi. Eu vi que tinha uma língua diferente que eu nunca tinha escutado. Tupi. Mas vi também em português. Português. Entendeu? Itaguari, terra de coco, de azeite, de dendê. Água do coco é doce, eu também quero beber. Pronto, mas estamos cantando ela em tupi. Né? Como é em tupi? Itaguari, babassu, yandi, cari, tareré. Babassu, ye, memé, bota, embuiu, guau. Itaguari, babassu, yandi, cari, tareré. Babassu, ye, memé, bota, embuiu, guau. Arrochá, catimbó e aputi, a motária, pirabota. Arrochá, catimbó e aputi, a motária, pirabota. Por volta de 1549, se dá a chegada das primeiras levas de escravos vindos da África. Esse contingente é desembarcado em São Vicente. Por outro lado, alguns historiadores acham que bem antes dessa data já haviam entrado negros no Brasil. Afirmam mesmo que na nau Bretoa, para aqui enviada em 1511 por Fernando de Noronha, já se encontravam negros no seu bordo. É uma preocupação nossa a questão da escravidão indígena. E, na verdade, é pouco conhecido, pouco estudado. Né? Você não encontra referências à escravidão, né? Quando se trata dos indígenas. Quem ensinou a vocês? Não, aqui é o seguinte, aqui começou a questão dessa apostila em tupi, no encontro que tivemos na casa do Daniel.
Aí o prefeito Roberto Pessoa falando e ficou a proposta. Aí ficou aquela coisa no vazio. Aí a gente, nos encontros, o Padre Rino começou a arranjar algum do dicionário, do dicionário tupi, montando algumas palavras e fizemos uma apostila, né? Que foi distribuída dentro do grupo, em vários encontros, eles foram se afinando, fomos fazendo a tradução do português, o tupi dos cantos. Os cantos a gente já tinha, né? E que já cantava junto com o Daniel nos encontros e outros que a gente já tinha feito. E aí fomos montando cantos de outras etnias e fomos transformando no tupi e tá aí o que está dando, né? As capitanias de Pernambuco e de São Vicente prosperaram e em 1548 o governo geral resgatou a capitania da Bahia de Todos os Santos, transformando-a na primeira capitania real ou da coroa, sede do governo geral. A consolidação da economia colonial intensificou o tráfico de africanos para o Brasil, especialmente para o Nordeste, onde um tipo de agroindústria se concentrou e floresceu com o cultivo da cana-de-açúcar. E os índios se misturaram com os negros, tem locais aqui por exemplo, Sergipe, eu trabalhei 8 anos em Sergipe, né? Grande parte dos indígenas lá é negra, né? São negros mesmo. E aqui também, por exemplo, a região de Almofala, que é uma região na praia dos Tremembé, que eram muito temidos, né? Eram exatamente, eles nunca se submeteram nem aos padres, nem aos colonizadores. Devido à intensa resistência dos nativos nas primeiras décadas de colonização, a capitania do Ceará foi dos últimos locais conquistados pelos portugueses. Por isso, povos indígenas de capitanias vizinhas buscavam refúgio aqui. A primeira tentativa efetiva de colonização do Ceará ocorreu com Pero Coelho de Souza em 1603, tendo como aliado Mandiocapuba, um dos 200 índios flecheiros. Pero Coelho enfrentou forte resistência à colonização por parte do legendário chefe da nação Tabajara, Juru-Paraçu, Diabo Grande, de seu filho Carapecu, Diabo Ligeiro, que dominavam áreas dos atuais municípios de Ubajara e Ibiapina, e de Irapuã, Mel Redondo, habitante da área da hoje Viçosa do Ceará. Após Pero Coelho aprisionar Ubaúna, companheiro de Diabo Grande e de Mel Redondo, os resistentes foram derrotados e passaram a colaborar. Em 1605, porém, sobreveio a primeira seca registrada na história cearense, fazendo perecer Pero Coelho e sua família. Depois do fracasso de Pero Coelho, os padres jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira chegaram ao Ceará com o intuito de evangelizar os silvícolas. Avançaram até a chapada da Ibiapaba. Foram acolhidos por Amanai, Algodão, chefe potiguar, que depois rebelou-se e passou a ajudar os holandeses. Segundo o padre Luiz Figueira, o insidioso cacique Cobra Azul o hospedou após o escapar do massacre dos Tocarijus, no qual morreu o padre Francisco Pinto. Em 1608, Algodão mudou-se para Camocim, onde ficou mais rebelde.
também está fazendo agora uma releitura da ocupação dos holandeses no Ceará. Está sendo uma coisa interessante demais. E o que é que a gente vê? Né? Eles diziam mesmo, os holandeses diziam para os outros indígenas por aqui, vocês não subam muito para lá não, que lá tem os tapuia, que são muito perigosos e valentes, não sei mais que. Então, esse nome tapuia, eu admirei, fiquei surpresa de você ter essa clareza de que o nome tapuia é exatamente uma forma de desprezo, uma forma de fazê-los o mais baixos e mais sem desmoralizá-los, né? Entende? Exatamente porque eles não se submeteram, deram muito trabalho e resistiram. Em 1612, nova expedição foi enviada sob o comando de Martim Soares Moreno, que em 1621 retorna e lança as bases para o início da exploração econômica e o apaziguamento dos nativos. Em 1637, o território foi tomado pelos holandeses, juntamente com os índios nativos. Os holandeses ficaram no Ceará até 1644, quando foram mortos numa emboscada organizada pelos próprios índios. Entre 1644 até 1649, o Ceará ficou sendo administrado pelas etnias existentes. Com a chegada de Matias Beck em 1649, o Ceará Grande entra num novo período histórico. Na embocadura do riacho do Pajeú, foi construído o Forte Schonenborg. Os trabalhos de busca das supostas minas de prata foram iniciadas sob forte hostilidade dos indígenas. Após a capitulação holandesa em Pernambuco, o forte foi entregue aos portugueses, rebatizando-o em 1654 de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Segundo o barão de Studart, os fortes de Camocim e de Jericoacoara foram tomados de assalto em 1644 pelo grupo de Amanai, Algodão, na mais representativa ação de resistência local contra a invasão europeia no Ceará. Eles lá nos anos... Qual era os anos? Acho que era na época do povoamento mesmo, século XVII, XVIII, sobretudo XVIII, né? Porque XVII foi a época que eles entraram e viviam só mesmo aqui nas beiradas da região. Depois é que eles começaram a entrar e enfrentar os indígenas, né? E houve a Guerra dos Bárbaros, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Tribos tupis, aliadas dos portugueses, também vieram se instalar em vilas militarizadas na capitania. Dessas reduções, surgiram as primeiras cidades da capitania, como Aquirás e Crato. A intensa resistência levou a episódios sangrentos, destacando-se a Guerra dos Bárbaros, ao longo de várias décadas do século XVIII, que resultou na fuga dos habitantes da capital Aquirás em 1726 para Fortaleza, que passou a ser a capital. Aracati torna-se teatro de atos heróicos e em sua enseada fundeiam caravelas de Dom João VI, que carregadas de carnes regressam a Portugal. A charqueada atrai forasteiros e dezenas de senhores feudais. Donos absolutos de legiões de homens cativos fazem de Aracati o primeiro porto do Ceará, transitando pelo ancoradouro do Fortim toda a riqueza da região, arrecadadas nas fontes de produção pelos escravos, em carros de bois e no lombo de animais. E nas várzeas do Jaguaribe, grupos de colonizadores
exterminam os últimos redutos indígenas, roubando-lhes a terra e o gado, expulsando os índios tabajaras para os confins do sertão. Ainda conseguiram trazer um grupo Tremembé até aqui Caucaia, né? E eles não ficaram muito tempo. Imagina vocês, eles chegaram a ponto de pedir ao rei para dar um professor a eles e voltar para a terra deles, né? Quer dizer, aceitar um não indígena, um português, sei lá o quê, né? Lá na terra dele para ensinar outra língua para poder se safar daqui. Né? Na terra de Amanai nunca existiu mal, e toda a recordação vem da memória oral, onde se guarda a história da migração inglória de toda aquela nação, saindo em busca de terra, rio, lagoa e serra, floresta, mar e sertão. Mas essa história de Almofala é interessante porque ela tem uma relação com a libertação dos negros também. Vinham os navios negreiros da Bahia trazendo os negros para o Maranhão e chegavam na região dele, de Almofala. Ela é muito uma região conhecida como a carne de charque, né? Que foi muito produzida lá depois da ocupação dos portugueses. Então o navio negreiro vinha cheio de negros. Alguns fugiam e ficaram lá na Almofala. Então você encontra negros, aquele tipo lindo, né? Não é esse tipo mais brasileirado, é aquele tipo aquilino, né? Muito fino, a cabeça muito, as feições finas, coisa muito linda. Aí o que é que eles faziam? Quando o navio saía, né? Eles são mergulhadores habilíssimos, né? Eles mergulhavam e aí chegavam no calado do navio, furavam o calado do navio e o navio começava a tomar água, né? E aí pronto, os negros pulavam, voltavam para a Almofala, né? Em Fortaleza, há 200 anos atrás, existiam os Congo, que eram as irmandades, né, dos homens de preto, que existia em várias localidades de Fortaleza. Os Congo tinham uma parte mais religiosa, e essa parte religiosa, os negros traziam uma vez por ano, né, eles faziam as suas festas, né, para coroar seu rei e sua rainha naquele espaço, né, que é na Igreja do Rosário, né, que eles construíram essa igreja, fizeram vários trabalhos para que ela se tornasse uma igreja hoje uma referência em Fortaleza, mas isso durou muito pouco, porque houve várias perseguições, né, há 200 anos atrás, fizeram um trabalho de perseguição que afastou da comunidade, afastou do público de Fortaleza essa história da questão dos Congo que existia. Os exemplos de luta contra os opressores são edificantes, a começar pela Confederação do Equador e uma série interminável de revoluções e contra-revoluções, conspirações, delações, motins e levantes em todo o Ceará, em particular no Cariri. Nem João Brígido consegue fazer uma perfeita cronologia dos movimentos políticos populares que ensanguentam o chão cearense. Para agravar a situação dos índios cearenses, em 9 de outubro de 1863, durante o governo de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior, foi aprovado um decreto na Assembleia Provincial do Ceará declarando extintos os índios no Ceará. E qualquer um que alegasse ser índio estaria mentindo. Nós passamos 3 anos ajudando esse grupo Tremembé, que é na região da Mata,
Itarema, região onde só tinha mata hoje, você vê, acabaram com tudo lá. Eles aceitaram, 13 trabalhadores, Tremembé, aceitaram escrever essa história, né? Só para vocês terem alguma ideia do que é esse trabalho, um homem tem um grupo deles que trabalha no campo, pegando os cocos no chão. Vem o trator com um carro, né? O trator andando depressa, não é devagar, e eles têm que botar dentro desse carro, cada dia, um deles, 4.000 cocos. Se eles derrubarem qualquer um desses cocos que ficar lá, eles perdem o dia do trabalho, não ganham. Em 1850, em 1852, o bravo deputado cearense Pedro Pereira da Silva Guimarães notabilizou-se por haver sido o primeiro deputado a apresentar projetos instituindo a lei do ventre livre e a emancipação dos escravos. Antecipou-se em 20 anos a Lei Rio Branco e em 38 anos a Lei Áurea. Tais projetos suscitaram a ira dos escravocratas de São Paulo e do Rio de Janeiro, resultando numa conspiração contra o grande cearense que não mais voltou à Câmara. Dos 78 parlamentares presentes, apenas 4 manifestam solidariedade ao projeto redentor: Casimiro de Moraes Sarmento, do Rio Grande do Norte; Monsenhor Fernandes da Silveira, de Sergipe; Padre Venâncio de Rezende e Paula Batista, ambos de Pernambuco. Só 2 deputados votam a favor: o autor Pedro Pereira da Silva Guimarães e André Bastos de Oliveira, também cearense. A escravatura é abalada nos seus alicerces. As senzalas são dizimadas pelo cólera morbus, que só nos primeiros dias de agosto de 1862, quando a epidemia cessa em toda a província, calcula-se em 11.000 o número de mortos. As secas de 1877 a 1879, a maior calamidade do Ceará e que mata de fome e peste mais de 1/4 de sua população. Nós temos aqui, entre outras coisas, uma expressão cultural, que é o maracatu, que hoje está presente no carnaval, que é assim a referência mais completa, né, dessa herança cultural dos negros que vieram para cá. E, na verdade, o maracatu, ele, em síntese, é um cortejo que vai coroar uma rainha. É um cortejo em reverência, em homenagem a uma rainha negra. Mas o modo de vestir dessa corte negra, dessa rainha negra, né, é um modo de vestir europeu. Então nós temos também esse traço da cultura europeia, sobretudo com relação à indumentária. E a coroação dos reis, que antes acontecia dentro das igrejas de Nossa Senhora do Rosário, a coroação de reis negros que eu estou me referindo, é também uma repetição da coroação dos reis católicos. Daqui ele já saiu com uma certa influência para o interior, em Sobral, em Itapipoca, né? Principalmente Itapipoca, porque há mais tempo existem 2 grupos de maracatu em Itapipoca. Há também pessoas da família do mestre Raimundo Boca Aberta, que é o Raimundo Alves Feitosa, que moraram aqui, brincaram no maracatu e depois voltaram para o interior e lá, com saudade do maracatu, criaram também uma manifestação cultural que relembra o maracatu, mas com um outro tratamento musical, né, que eles chamam de samba de maracatu, né? E uma coisa bem interessante.
E em Fortaleza, esse maracatu, que está presente no carnaval desde a década de 1930, final da década de 1930, é realmente um retrato assim, de toda essa mistura, né? Mas sobretudo desse viés da influência da cultura dos negros que moraram aqui, que aqui também contribuíram para erguer essa cidade, e misturando, né, com essa influência que vem dos europeus e também, claro, com o povo que estava aqui esperando toda essa ebulição cultural acontecer, que são, né, os nossos nativos, os povos indígenas do Ceará, que foram dizimados, né, assim, foram agredidos em sua essência e cultural e mesmo quase um genocídio, porque hoje você vê um soerguimento da cultura dos índios e também dos povos indígenas, da busca por essa afirmação. Eu trabalhei 7 anos aqui na cidade com os operários, né? Eu era da Ação Católica Operária. Esse ano completa 50 anos que a gente começou esse trabalho aqui no Ceará e no Nordeste também, né? A gente está querendo até reencontrar todos os companheiros e amigos daquele tempo. Depois a ditadura ficou impossível da gente trabalhar, não dava mais, eu era perseguida demais. Aí resolvi ir para o interior, fui trabalhar com camponeses, né? Foi muito rico, passei 10 anos, trabalhava aqui a semana no meu emprego e sexta de noite ia para o interior, para Paratuba, uma serra, onde tem hoje um grupo indígena que eu nunca encontrei esse grupo, passei lá, trabalhei junto com eles, vivemos tanto, eles nunca disseram que eram índios, que são índios. Você já imaginou que coisa terrível isso, né? É impressionante como o medo Eu nunca tinha na minha vida entendido o medo como uma coisa assim, como uma barreira que separa tudo, que impede você de pensar, de agir, né? Uma coisa muito doida, ainda hoje é assim. 10 cearenses comemoram o 8º aniversário da Lei do Ventre Livre, fundando em 1879, em Fortaleza, a Perseverança e Provir, sociedade de fins econômicos em moldes de cooperativa, cujos lucros, em parte, se destinam à manumissão de pretos escravizados. No Ceará, a partir de 1870, já existem agremiações libertadoras, na qual aparece a figura do padre Raimundo Francisco Ribeiro, eleito presidente. A outra sociedade manumissora sobralense, instalada a 25 de junho daquele ano para libertar crianças do sexo feminino. A maçonaria sente a insensibilidade da Igreja Católica pelo escravismo e acelera os seus movimentos em defesa da causa. Aloja Fraternidade Cearense desde 1870, dá cartas de alforria. A formação do Maracatu Nação Tremembé em Sobral, né, que é uma das referências também na zona norte do Ceará, né, que tem uma ligação forte com a questão indígena, mas também está agregado também ao falso negrume, a questão dos negros, a questão dos escravos daquela região, né, que existiu como também em Sobral, né, Sobral é uma cidade também que tem uma ligação forte com a questão da escravatura, né, e aí a gente também temos uma referência de Maracatu, que é o Maracatu Nação Tremembé em Aracatiaçu. É o que zomba com a nação Tremembé. Em 1880, nasce a Sociedade Cearense Libertadora, para matar e morrer, se for preciso, em bem da abolição dos escravos. Foram as palavras do presidente João Cordeiro.
essa ideia do Tupi, a ideia do Josafá, ainda com a FUNAI, a prefeitura que ia pagar, ia ter aquilo ficou para trás. Né? O Josafá ainda não apareceu aqui, aliás, nunca apareceu aqui em relação a esse assunto de ensinar. Não veio aqui, né? Ninguém trouxe nada, ninguém deu forma nenhuma deles vir para cá, nem de sinal, né? Pelo menos alguma decisão. Porque até hoje não veio, então, através dessas portilhas aí de palavras, né? Através de uma portilha, e com esse professor que veio agora veio interar para ajudar, né? A gente ter conhecimento da língua tupi, né? Aparece no Ceará, no ano de 1881, a 1º de janeiro, o Libertador, órgão da Sociedade Cearense Libertadora, tendo como lema: ama o teu próximo como a ti mesmo, Jesus. Em 26 de maio de 1881, na cidade serrana de Maranguape, estado do Ceará, os olhos das autoridades locais ficaram estarrecidos. Sabe por quê, professor? Sei. Foi porque foi instalado o primeiro Congresso Abolicionista do Brasil, com a participação de 123 membros, a maioria vindo do interior do estado. Depois que a Cruzada Libertadora se desenvolve, atraídos pela notícia de que no Ceará o povo da alforria, os cativos começam a aparecer em Fortaleza. Isso mesmo. São negros fugidos, vindos de outras províncias, ávidos de liberdade. Dom Pedro II, apesar da sua propalada tendência liberal, começa a preocupar-se. Então inicia-se uma série de perseguições aos membros dessa sociedade libertadora. Sabe o que eles fazem em represália? Iniciam uma campanha que fica conhecida como roubo de escravos. Sabedores de que os infelizes vão ser embarcados em quaisquer navios ou veículos, a sociedade libertadora promove a fuga dos negros escravos, mas cheias de peripécias, visando também a desmoralização das autoridades encarregadas de repressão à luta redentora. Os africanos são retirados de noite e conduzidos para as fazendas vizinhas, de propriedade de abolicionistas. Estabelece um sistema de troca que recebe o nome de baldeação. Interessante, né? Os negros do interior são colocados na capital e vice-versa, todos em lugares seguros. O batuque de maracatu, na realidade, nós podemos considerar que seja o samba primitivo. Primitivo no sentido mais remoto, ou seja, quando as levas de culturas africanas que aqui chegaram para trabalhar, trouxeram dentre os seus embornais de cultura, de atividades, a parte rítmica musical. E aqui no Nordeste, eles se instalaram no plantio dos canaviais, da cana-de-açúcar e outras atividades, né? Nas fazendas de gado, né? E essa música, dita primitiva, muito forte, né? Como se fosse um heavy metal, né? Ela está presente e é mantida por nós negros aqui do Ceará, assim, com um pertencimento muito forte, muito presente dentro da nossa existência, esse batuque, esse pulsar, né? É como se fosse o coração da nossa herança mais remota, né? Étnica. No dia 27 de janeiro de 1882, surge a primeira oportunidade para a organização dar uma demonstração de força. Na noite anterior, os libertadores resolvem trancar o porto de Fortaleza ao tráfico negreiro, procurando os jangadeiros e os capatazes para uma greve. Os traficantes reclamam as jangadas de terra para bordo. Os praieiros, à frente o negro José Napoleão, aparece nas praias como um titã. Chama seus companheiros do mar e faz um apelo no sentido de nenhuma jangada conduzir escravos, mesmo com ameaça de baionetas. O brado de greve, ecoando pela praia num grito de liberdade e de redenção de um povo, dá ao Brasil uma demonstração de sua vitalidade. No porto do Ceará, não se embarcam mais escravos.
Os soldados que ali estão, para garantir o embarque, por ordem do chefe de polícia, dão meia volta e regressam ao quartel. O fato é que o praieiro José Napoleão é a alma da primeira sublevação, ajudado por Pedro Arthur Vasconcelos, tão rapidamente esquecido. Napoleão é solicitado por José do Amaral para dirigir a campanha no campo praieiro. Escusa-se indicando Chico da Matilde. Temos dois titãs na luta de vida e morte contra o cativeiro: Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde, e José Napoleão. O governador pede o auxílio do exército para esmagar o ideal abolicionista. Mas o exército confraterniza com a massa. O comandante do 2º Batalhão de Infantaria, Coronel Lima e Silva, sobrinho do Duque de Caxias, diz que está disposto a cumprir, dentro dos deveres militares, as ordens emanadas dos seus superiores hierárquicos. De forma alguma, porém, empregaria os seus comandados na pega dos escravos. O exército não é capitão do mato. Estava, pois, estabelecido desde 27 de janeiro que no porto do Ceará não se embarcavam mais escravos. Sabia-o a polícia, o governo, o país e o mundo inteiro. O que o Ceará absolutamente não quer é o horroroso comércio de carne humana. Fervilharam as ameaças de força pública e até se estabeleceu o dilema: ou os escravos embarcam ou corre sangue. Pois corra sangue, foi a resposta dos abolicionistas. Bravos cearenses, rudes jangadeiros, dos tabajaras, varonis herdeiros, dos verdes mares, domadores bravos. Ainda guardais no peito o juramento do intrépido caboclo Nascimento. No Ceará não se embarcam mais escravos. Maracatu foi fundada em 26 de setembro de 1936 pelo então Raimundo Alves Feitosa, conhecido como Raimundo Boca Aberta. Era um tecelão, trabalhava nas fábricas de rede aqui em Fortaleza, e ele tinha uma paixão pelas culturas populares, pelas manifestações, uma pessoa que participou sempre dos pastorios, gostou do trabalho que foi a questão do Alto dos Combos. Ele buscou conhecer um pouco do maracatu de Recife. Ele passou 4 anos e viu os maracatus de Recife, todos os maracatus. E quando ele voltou para Fortaleza, ele reuniu os irmãos, em torno de uns 8 irmãos a 9 irmãos, se reuniram e em 36 criaram o maracatu Agiolo. Para o Carnaval do Rio, trouxe a diferença na batida do maracatu, que foi uma batida mais cadenciada, diferente do Recife. Todos os homens estavam sendo chamados para participar do maracatu. Na realidade eram os maridos, né? E as mulheres faziam as fantasias, desfilavam de lados deles, e eles se vestiam, né, de princesa, de negras, né? De batuque. E aí eles tiveram essa ciência de o maracatu do Ceará ser só homens. Todo maracatu, ele é uma escola de formação cultural. Também carnavalesco, é uma organização carnavalesca. Mas não é tão somente carnavalesca, ele tem essa preocupação de transferir informações da nossa história, da organização do Brasil, desde a colônia, né, até os nossos dias. Em cada estado, ele toma características próprias.
mas a essência é a mesma. É o chamado samba de maracatu, batuque de maracatu ou coco de maracatu, né? Mas todos têm a mesma característica, são os tambores grandes, né, que você está vendo aqui ao lado, né? Esses tambores de couro, né, que algumas regiões chamam de alfaia. Essa palavra significa aquilo que é bonito, beleza, né? Na língua africana. É composto de caixas, de bombos, ferros, ganzás, cabaças. O xequerê é um instrumento de um som muito nítido, né? Que ele marca o tempo do compasso definidor, que é o tempo forte do maracatu, do batuque de maracatu. Baião, criado pelo Luiz Gonzaga, e todos os ritmos derivados do baião estão todos aqui dentro. É como se uma bateria de maracatu tivesse dentro, simultaneamente tocando, o chachado, o coco, o próprio maracatu, o xote, o baião, coco de roda, coco de praia, coco dali, coco da lá, está tudo dentro. O maracatu é uma espécie de usina, né? Usina desses ritmos que geraram tudo aquilo que se chama música brasileira, né? Genial o compositor, né? Tom Jobim. Pegou uma célula do chucarinho do maracatu do Ceará e fez a famosa Água de Março. Mas ele Homem de ação, todas as vezes que anuncia o embarque de cativos. Nascimento lança-se ao mar em sua tosca embarcação e acompanha a esteira branca do navio negreiro até o canal, que se acaba na ponta do Mucuripe. Ninguém ousa embarcar mercadoria tão vil diante dos olhos daquela sentinela do oceano. E o porto, sob sua vigilância, dia e noite, continua inviolável. Na bravia amplidão dos verdes mares, o jangadeiro livre agora rema, sem ver a escravidão, vem dos palmares. Tudo é livre na terra de Iracema. Canta a jandaia uns hinos singulares, ao ver quebrada a derradeira algema. Aqui em Fortaleza, nós temos um instrumento muito importante dentro do maracatu, além desses outros que eu já falei, que é o triângulo. O triângulo é isso aqui. É um instrumento metalofônico, né? Que é um instrumento de metal, mas que tem som. Ele pode ser afinado, né? Afina-se ele, depois que ele é dobrado, passa por uma fornalha e ele recebe um superaquecimento e através de um diapasão bate-se nele até conseguir e repete o aquecimento até conseguir o som desejado, na nota desejada. Pode ser todas as notas, de dó até si, né? Muito bem. Agora, ele tem um significado não tão somente musical, ele tem um significado místico e religioso. Por quê? Quando as igrejas eram construídas pelos negros aqui no Nordeste, principalmente no Ceará, eles não tinham dinheiro. As irmandades, embora juntassem algum dinheiro para se manter, não dava para mandar buscar um sino na Itália, por dizendo, que era muito caro. E a nossa igreja do Rosário, que foi construída pelos negros, ela fica a 100 metros da Igreja da Sé, que é a Catedral de Fortaleza. Então, a Catedral dos brancos, das autoridades. Então, a igreja solicitou sinos, né, um campanário, e esses sinos foram instalados lá na igreja, mas os negros não tinham condições de instalar na igreja. O que eles fizeram?
dobraram ferros. Dobraram ferros na forma de triângulo. Mas também embutido nessa dobra musical do triângulo, né, tem a simbologia da divindade, ou seja, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o maracatu é uma festa, é uma entidade carnavalesca e religiosa, que se identifica pelo triângulo, a religiosidade, a fé, né? A questão do sino. Tem outro que a gente fez também, trazendo um canto, nós fizemos junto com esses meninos, todos, mostrando que todos dentro da aldeia, esteja na Munguba, Pacatuba, seja onde tiver, somos todos parentes. Cacique, vem pra cá, Cacique, por favor. Aí, todos parentes, aí fizemos um canto que é assim: oi, pega o tambor, vinha todos para cá, e andé, meme, maranongara. Aí tá todo em tupi. Como é que é? Aracarambó, embuiu, meme, que bom. Oré, meme, maranongara. Aracarambó, embuiu, meme, que bom. Oré, meme, maranongara. Pitaguari, genipapi, tremembé. Oré, meme, maranongara. Pitaguari, lacotiana, sé. Oré, meme, maranongara. Eles são desenhistas primorosos, fazem desenhos belíssimos. Todos os desenhos é a natureza, é o mangue, né, é os bichos, né? O pajé diz, a natureza é nossa mãe, nós é natureza, o filho da natureza, né? São loucos por cajueiro, né? Cajueiro para eles é assim um símbolo. Fazendo o bocororó. Olha aqui os maracatu. Aqui. O batuque, ele atinge o cume da perfeição, né, da harmonia, quando todos estão sorridentes, a gente nota. Na avenida acontece muito isso, todo mundo tá brincando, as pessoas estão brincando. Existe no maracatu a palavra brincante. Lá no Rio é desfilante, a pessoa desfila na escola de samba. Aqui não, aqui se brinca no maracatu, né? Então, quando você vê que a bateria está brincando, estão se soltando aquela, pronto, a bateria está perfeita, está afinada. Todos os santos desceram para dançar naquele instante. Quem é médium, quem é do candomblé, ou da umbanda, mesmo kardecista, ele consegue sentir energias positivas, né, no meio daquele batuque, daquela coisa, né? E depois ele, numa reunião na casa dele, o Calé estava lá e disse: olha, vamos fazer um livro. Disse, vamos fazer um livro. Aí ele passou esse material para o Marildo, que são folhas de ofício desenhadas, A e B, e com um texto escrito à mão. O Marildo escaneou os desenhos, colorizou, quer dizer, fez toda essa parte de colorização, feita pelo Marildo, que é o que trabalha aqui com a Solar, com essa parte, e digitalizou o texto. O Calé fez a revisão do texto, e a gente vem caminhando com esse livro já há uns 5 meses, né? Sonhava ter uma saia pra ela dançar, escuro céu, uma estrelinha, até pairar na beira do mar. E o menino que lá sonhava ter uma saia pra ela dançar, da madrugada fez uma calunga. No firmamento, um estandarte de brilho azul, da lua cheia, feito uma rainha, e assim nasceu o maracatu. Da lua cheia, feito uma rainha, e assim nasceu o maracatu. O maracatu cearense é a maior manifestação folclórica do estado do Ceará, de origem popular, e ele tem um formato específico, diferente de outros grupos de maracatus. É composto por negros, grupo dos negros, eles vêm pintados com o rosto de preto,
que é uma mistura de fuligem com óleo infantil, talco e pasta em vaselina, e o grupo dos índios. O grupo dos índios representa o habitante da terra, do Brasil, que recebia os negros e se associavam a eles nas lutas contra os europeus. Dentro do grupo dos negros, existem vários subgrupos, e a gente pode fazer uma divisão de todos os personagens. Na frente do cortejo vem o porta-estandarte, os guias com os lampiões e a baliza, que vem dançando e fazendo acrobacias. O porta-estandarte e os guias vêm trazendo, como já está dito, o porta-estandarte, a bandeira, o escudo de cada grupo. Atrás dele vem os cordões de negro africanos, que representam os negros que vieram da África para o Brasil como escravos. O cordão das negras representam as mucambas que trabalhavam nas fazendas com seus utensílios domésticos. Dentro do grupo existem as baianas, as negras, a negra da calunga e a negra do incenso. Balaeiro, negro que carrega um balaio de frutas na cabeça, que representa uma oferenda aos orixás e representa também os negros que vinham vender nas cidades as sobras e excessos das produções na fazenda. Pretos velhos, usando bengalas, fumando cachimbos. O casal de negros velhos representam os terreiros de Umbanda e simbolizam também o respeito aos mais velhos, aos idosos. A corte representa os príncipes, as princesas, os vassalos, as mucamas e, por último, com as suas roupas enfeitadas e coloridas, o rei e a rainha. Macumbeiros ou tiradores de lua. São as pessoas que vêm cantando as toadas. Geralmente, elas são focadas em temas como cultura, religião, a história da África e do Brasil. E por último, os batuqueiros. São vários percussionistas com surdos, bumbos, caixa sem esteira, ganzás, chocalhos, triângulo, que também é chamado de ferro, que é feito com a mola de transporte pesado. Nós participamos desse projeto chamado Difusão da Cultura Indígena, Memória e Patrimônio Artístico. Esse projeto iniciou-se em 2002 com 4 etnias nossas: Tremembé, Tapeba, Pitaguari e Genipapo-Canindé. E foi se estendendo e a ideia mesmo era a gente mostrar essa cultura, a riqueza dessa cultura que era assim escondida pelo tempo. As pessoas não tomavam conhecimento, os professores não repassavam para os alunos o que era a realidade dessa cultura. Então nós tivemos essa ideia de levar para as faculdades. Nós temos uma rede, atuamos com 21 faculdades aqui em Fortaleza, levando essa questão da responsabilidade social. Os conteúdos de responsabilidade social que são repassados para as instituições de ensino superior. E nesse programa nós inserimos também o programa da cultura indígena. Nós levamos as exposições itinerantes lá e sempre tem uma pessoa para contar alguma coisa referente às culturas indígenas. Então esse é um tipo de contribuição nossa, e fora os catálogos que nós realizamos, os livros, tem um livro só chamado Arte Tremembé, que dá exatamente essa noção do todo artístico das comunidades. Porque é impressionante como eles têm essa veia artística assim acentuada, tanto na cerâmica, quanto na pintura, tanto na tecelagem. São mulheres que tecem e tem uma história longa do algodão, né, que na época elas mesmo fiavam e colhiam o algodão e vem de muito tempo. Isso aí foi uma época que o programa foi retomando essas práticas delas que estavam esquecidas no tempo. Aí diziam, não, eu não faço isso há 20 anos, eu não faço isso há 40 anos, eu não faço... Então, a pergunta da gente era, e o que é que vocês faziam que não fazem mais? Aí quando dizia, nós fazíamos isso, e eu via entusiasmo, então vamos retomar isso aí, né? E fomos retomando a ponto de chegar em forno, o forno que tinha lá para queimar a cerâmica,
cheio de mato mesmo, e nós fomos lá, arrancamos os matos, preparamos o forno para retomar essa atividade artística deles. Então a intenção é só essa mesmo, e depois de tudo juntar isso tudo e deixar para a nossa comunidade aqui de Fortaleza. Navios negreiros chegavam de Angola, paga preciosa só de coração, de amor e alegria da força da raça, para construir nossa grande nação. De acordo com o levantamento do movimento negro, há 82 comunidades quilombolas no Ceará, distribuídas em 29 municípios. Há notícias também de inúmeras comunidades em Fortaleza. Um dos marcos para a organização quilombola no estado foi o primeiro encontro de comunidades negras do Ceará, realizado em 1998. A Comissão Estadual de Comunidades Quilombolas Rurais do Ceará, em 2009, realizou o 19º Encontro Estadual das Comunidades Quilombolas do Estado do Ceará. O sabor diferente no jeito de amar quem nos deu. Foi mamãe a Vatapa, caruru, farofa e a lua quem nos deu. No maracatu do Ceará, existe uma marca que eles chamam de negrume. Um detalhe. É uma palavra que muita gente não tolera, essa palavra, por conta do preconceito racial, étnico, essa coisa toda, né? Mas é uma palavra que apareceu e ficou. Essa palavra, ela nomeia, né, um gesto do maracatu, que é o gesto da transformação. A transformação pela pintura do corpo, né? Porque a pessoa perde a identidade em prol da beleza do maracatu, né? Quer dizer, as pessoas anulam a própria beleza em função de um trabalho teatral, coletivo, teatralizado, né? Eu acho isso interessante. E essa pintura, ela pode ser totalmente escura, totalmente preta, né? Cor preta mesmo, ou através de outras marcas, de outras cores, né? Pode ser vermelho, azul, amarela, mas contanto que haja uma pintura no corpo. Nós aqui no Solar usamos todas as cores, né? No rosto, né? Então fica uma coisa muito bonita essa transformação. José do Patrocínio chega a Fortaleza a 30 de novembro de 1882, acompanhado de Alípio Teixeira, seu companheiro da Gazeta da Tarde. Patrocínio passa 2 meses no Ceará e participa de intenso programa. Libertadores de Fortaleza rumam para Acarape, o Rosal da Liberdade, a 1º de janeiro de 1883. São alforriados todos os cativos do município, em número de 116. É o primeiro ato de libertação em massa no Brasil. O vendaval da liberdade na Terra da Luz sacode os grilhões negreiros de todo o interior do estado. Os escravos descem as serras e engrossam as fileiras da caravana. Chega a vez de Fortaleza. A 24 de maio, a capital liberta seus africanos. Soldados do exército confraternizam com os antigos escravos, enquanto os libertadores marcham ombro a ombro com os forros. O povo, reunido na praça da estação, ao troar dos tiros de canhões da fortaleza de Nossa Senhora da Assunção e ao toque de trombetas, ouve a sentença do governador Sátiro de Oliveira Dias. A província do Ceará não possui mais escravos. Estavam livres 31.754 escravos, ao meio-dia de 25 de março de 1884. E hoje, ao som do ferro e tambor, os brincantes do maracatu são tapuias e abaúnas na Terra da Luz.
Mestre Juca do balaio, dança teu maracatu. Mestre Juca do balaio, eu e tu e o cachambo. Mas não esqueça do luar de Luanda, maracatu é maracatu. Infelizmente, o padre aconteceu um problema de ordem técnica, eu acho que está engarrafado. Como já houve aqui uma manifestação afro através dos afoxés, nós gostaríamos de pedir a Nossa Senhora do Rosário, que é a protetora dos negros, que nos abençoe, que a Irmandade continue viva. A gente tem mais que pedir no próximo ano, minha gente. A gente tem que se unir mais para pedir mais. O espaço não é esse. O espaço ficou pequeno. Nós temos que mostrar às pessoas por inteiro, nem em pedaço. Mais iluminação para essa praça, se for aqui. Ô Luanda, cadê Iaia? A nossa rainha vai se coroar. Luanda, cadê Iaia? A nossa rainha vai se coroar. Maracatu imperial, ele é filho de orixá. Maracatu imperial, ele é filho de orixá. Com a chegada da nossa rainha, a preta velha é quem vai coroar. Com a chegada da nossa rainha, a preta velha é quem vai coroar. Luanda, cadê Ioiô? Nossa rainha já se coroou. Ô Luanda, cadê Ioiô? A nossa rainha já se coroou. A nossa rainha já se coroou. Com coroa de ouro e prata, com coroa de nagô. A nossa rainha já se coroou. Com coroa de ouro e prata, com coroa de nagô. É o som do batuque do Nação Fortaleza. Os maracatus se desprendem da praça. Viva o maracatu de Fortaleza, minha gente! Viva a nossa cultura popular! Até o próximo ano. Obrigado da SESC, Associação Cultural das Entidades Carnavalescas do Ceará, Secult4 e os vereadores que promoveram esse grande evento. Na volta da Jurema, troncos rolam jangadas pro mar. Entre luas e oferendas, todos fazem peça e manjar. Rainha do mar, rainha do mar, rainha do mar, rainha do mar. Olhos fundos rasos d'águas, pregados em águas profundas. Esperança, irmandade, tapuias e abaúnas. É chegada a hora das correntes o povo quebrar. Liberdade, aurora, já raiou no céu do Ceará. Oh, 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 oh.
Matilde, ele é um dragão do mar. Matilde, teu filho não veio. Matilde, ele ficou pra lutar. Matilde, o Chico é nego guerreiro. Matilde, ele é um dragão do mar. Oh, 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 entre luas e oferendas, todos fazem peça e Iemanjá. Rainha do mar, rainha do mar, rainha do mar, rainha do mar. Olhos fundos, rasos d'águas, pregados em águas profundas, esperança, irmandade, tapuias e abaúnas. É chegada a hora das correntes o povo quebrar. Liberdade, aurora, já raiou no céu do Ceará. Matilde, teu filho não veio. Matilde, ele ficou pra lutar. Matilde, o Chico é nego guerreiro. Matilde, ele é um dragão do mar. Matilde, teu filho não veio. Matilde, ele ficou pra lutar. Matilde, o Chico é nego guerreiro. Matilde, ele é